palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, que ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi vós todos os povos, presta atenção tu, ó terra, e tudo que nela há, pois o Senhor Deus será testemunha contra vós, o Senhor desde seu santo templo. Porque eis que o Senhor está saindo de seu lugar, e descerá, e pisará os lugares altos da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas se derramam por um precipício. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso tornarei a Samaria em amontoado de pedras no campo, em plantação de vinhas, e derrubarei suas pedras no vale, e descobrirei seus fundamentos, e todas suas imagens de escultura serão esmigalhadas, e todos seus salários de prostituta serão queimados com fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque do salário de prostituta os ajuntou, e para salário de prostituta voltarão. Portanto lamentarei e uivarei, e andarei descalço e nu, farei uivos como de chacais, e lamentos como de filhotes de avestruzes. Porque suas feridas são incuráveis, que já chegaram até Judá, isto já chegou até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncie isto em Gate, nem choreis tanto, revolve-te no pó em Bet-Leafra. Passa-te com vergonha descoberta, ó moradora de Safir, a moradora de Zanã não sai, pranto há em Bet-Ezel, seu apoio foi tomado de vós. Porque os moradores de Marote anseiam à espera do bem, pois o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. Liga os cavalos à carruagem, ó moradora de Laquis, ela é o princípio do pecado, a filha de Sião, porque em ti foram achadas as transgressões de Israel. Portanto, tu darás presentes de despedida a Moresete-Gate, as casas de Aquzibe serão enganosas aos reis de Israel. Ainda trarei a ti um conquistador, ó moradora de Maressa, a glória de Israel virá até Adulão. Fazem-te calva, e rapa-te por causa dos filhos a quem gostavas, aumenta tua calva como a águia, pois eles foram levados cativos de ti. Ai dos que planejam injustiça, e dos que tramam o mal em suas camas, quando vem amanhã o efetuam, porque têm o poder em suas mãos, e cobiçam campos, e os roubam, cobiçam casas, e as tomam, oprimem ao homem e a sua casa, ao homem e a sua propriedade. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele tempo surgirão provérbios sobre vós, e se lamentará um pranto de lamentação, dizendo, fomos arruinados por completo, trocada foi a porção de meu povo, como fomos saqueados, nossos campos foram repartidos, passados a outros. Portanto a ninguém terás que delimite a propriedade de terra por meio de sortes na congregação do Senhor. Não profetizeis. Falam eles, não lhes profetizarão, mas a vergonha não se desviará deles. Por acaso se dirá, ó casa de Jacó, o Espírito do Senhor perdeu a paciência? São estas as suas obras? Por acaso minhas palavras não fazem bem ao que age corretamente? Mas recentemente meu povo se levantou como inimigo, tomastes da roupa a capa daqueles que passavam confiantes, voltando da batalha. Vós expulsais as mulheres de meu povo de suas queridas casas, de suas crianças tirastes minha glória para sempre. Levantai-vos, e ide embora, porque esta terra não serve mais para descanso, pois está contaminada, ela se destruirá, com grande destruição. Se houver alguém que siga o vento, e fale mentiras e falsidade, dizendo, eu te profetizarei vinho e de bebida alcoólica, este tal será o profeta deste povo. Certamente eu te ajuntarei por completo, ó Jacó, reunirei o restante de Israel, eu o porei junto, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio de seu curral farão estrondo de multidão de pessoas. Aquele que rompe obstáculos subirá diante deles, eles romperão, e passarão pela porta, e sairão por ela, e seu rei irá diante deles, e o Senhor estará em sua dianteira. E eu disse, ouvi agora, vós líderes de Jacó, e governantes da casa de Israel, por acaso não é vossa responsabilidade saber o que é justo? Vós odiais o bem e amais o mal, vós roubais a pele dos outros, e a carne de seus ossos, vós sois os que comeis a carne de meu povo, e lhes tirais sua pele, e lhes quebrais seus ossos, e os despedaçais como para panela, como carne dentro do caldeirão. Então clamareis ao Senhor, mas ele não vos responderá, ao invés disso esconderá sua face diante de vós naquele tempo, pois praticastes maus atos. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem o meu povo errar, que quando recebem comida proclamam paz, mas declaram guerra contra quem não lhes dá de comer. Portanto se vos fará noite por causa da profecia, e trevas por causa da adivinhação, e o sol se porá sobre estes profetas, e o dia se escurecerá sobre eles. E os videntes se envergonharão, e os adivinhos serão humilhados, todos cobrirão o lábio, porque não haverá resposta de Deus. Porém eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo, e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós líderes da casa de Jacó, e governantes da casa de Israel, que abominais a justiça, e perverteis tudo o que é justo. Vós edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Seus líderes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam por salário, e seus profetas adivinham por dinheiro, e se apoiam no Senhor dizendo, por acaso o Senhor não está entre nós? Nenhum mal virá sobre nós.
Portanto, por causa de vós Sião será arada como campo, e Jerusalém se tornará um amontoado de pedras, e o monte do templo como os lugares altos de um bosque. Mas acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será firmado no cume de montes, e será mais elevado que os morros, e os povos correrão a ele. E muitas nações virão e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará seus caminhos, e nós andaremos em suas veredas, porque a lei virá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre muitos povos, e corrigirá poderosas nações até muito longe, e adaptarão suas espadas para enxadas, e suas lanças para foices. Nação não erguerá espada contra nação, nem mais aprenderão a fazer guerra. E cada um se sentará debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem lhes cause medo, porque a boca do Senhor dos Exércitos assim falou. Pois todos os povos andam cada um no nome de seus deuses. Nós, porém, andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei a que mancava, e ajuntarei a que havia sido expulsa, e a que eu tinha maltratado, e farei da que mancava um povo restante, da que havia sido expulsa uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião desde agora para sempre. E tu, ó torre de vigilância do rebanho, tu fortaleza da filha de Sião, virá-te o primeiro domínio, o reino chegará à filha de Jerusalém. Agora por que gritas tanto? Não há rei em ti? Pereceu teu conselheiro, para que tenhas sido tomada por dores como as de parto. Sofre dores e contorce-te, ó filha de Sião, como mulher em trabalho de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Porém ali tu serás livrada, ali o Senhor te redimirá da mão de teus inimigos. Mas agora muitas nações se reuniram contra ti, e dizem: seja profanada, e nossos olhos vejam a desgraça de Sião. Mas elas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem seu conselho, de que ele as ajuntou como a feixes para a ira. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, porque tornarei teu chifre de ferro, e tuas unhas de bronze, e esmiuçarás muitos povos, e consagrarás ao Senhor seus ganhos, e seus bens ao Senhor de toda a terra. E eu vi quando o coreiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais dizendo com voz como de trovão: Vem, e vê. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele saiu como conquistador, e para que conquistasse. E quando ele abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem, e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi concedido que tirasse a paz da terra, e que uns aos outros se matassem, e uma grande espada lhe foi dada. E quando ele abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão dele. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques ao azeite e ao vinho. E quando ele abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: Vem, e vê. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele, seu nome era Morte, e o mundo dos mortos o seguia. E foi-lhes dada autoridade para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com morte por doença, e com os animais ferozes da terra. E quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que tinham, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, santo e verdadeiro soberano, não julgas e vingas nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas roupas brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completassem os seus companheiros servos e seus irmãos, que ainda viriam a ser mortos. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou preto como um saco feito de pelos de animais, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um grande vento. E o céu se removeu como um rolo de livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da grande ira dele, e quem poderá ficar a salvo? Palavras de Agur, filho de Jaque, o de fala solene: Este homem diz a Itiel e ao Cal: Certamente eu sou o mais bruto dos homens, e não tenho entendimento humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo Deus. Quem subiu ao céu, e desceu? Quem juntou os ventos com suas mãos? Quem amarrou as águas numa capa? Quem estabeleceu todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se tu o sabes?